Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre as leituras que eu fiz na semana passada e também pra fazer um sorteio. Então quem quiser participar do sorteio aguarda até o final do vídeo, ou então pula direto pra lá, né, é sempre uma opção, não vou recriminar ninguém. O primeiro livro que eu vou falar é Estação Atocha, do Ben Lerner. Esse livro eu tava com bastante vontade de ler já fazia um tempo, primeiro porque todo mundo fala bem dele, e segundo porque a história da Estação Atocha eu tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho de perto, assim. Eu fiz intercâmbio na Espanha por 6 meses. Começou em 2007, terminou em 2008. Então o atentado ainda estava muito fresco na cabeça de todas as pessoas com quem eu conversava lá na Espanha. A cidade onde eu morava, Alcalá de Henares, fica a só 30 minutos de Madrid. E lá tinha uma escultura, eu vou tentar deixar a foto da escultura aqui em algum lugar no vídeo para vocês darem uma olhada, que era em homenagem aos habitantes de Alcalá que acabaram morrendo nesse atentado. O atentado que aconteceu na estação Atocha acabou atingindo trabalhadores, porque aquele era um caminho muito comum para pessoas que moravam nos subúrbios e que trabalhavam em Madrid. Então a bomba acabou matando em boa parte pessoas de baixa condição financeira, trabalhadores. Mas voltando pro livro, esse livro foi enviado para mim por conta da parceria que o blog tem com a editora Rádio Londres. Veio o livro e veio também esse marcador aqui, que eu acredito que acompanha todas as compras do livro, mas eu não tenho certeza. E conta a história de Adam. Adam, ele é americano, mas ele consegue uma bolsa de estudos e ele vai estudar em Madrid. Adam, ele é um poeta, então ele vai para lá, para a Espanha, financiado por uma instituição, justamente para trabalhar em cima de um projeto de pesquisa. Ele não é novinho, ele já tem 20 e tantos anos, e a maior característica do Adam, é o que marca o livro inteiro, é que ele se acha uma fraude. Então, assim, o Adam tá o tempo todo colocando pra gente que ele não sabe como ele conseguiu aquela bolsa, que ele tá simplesmente gastando o dinheiro da instituição para não fazer absolutamente nada. Ele passa o dia inteiro fumando maconha, bebendo café, passeando pelas ruas da cidade. E o pouco trabalho de pesquisa que ele realmente faz é pegar traduções, pegar as poesias em espanhol e fazer traduções para o inglês. E aí ele faz algumas brincadeiras com as palavras, assim, faz umas trocas e aí cria as próprias poesias dele. É basicamente isso que ele faz. E aí o tempo todo o livro é esse questionamento de o que é que faz o trabalho de alguém ser autêntico. Até que ponto você, quando tá fazendo um trabalho acadêmico, você tá sendo de fato original. Esse aqui é o questionamento que permeia o livro todo. Então, assim, o Adam, ele vive um pouco perdido. Ele tá morando num país estrangeiro, ele não sabe falar espanhol muito bem. As pessoas que ele conhece imaginam que ele é muito mais profundo do que o que ele realmente é. Porque como ele não sabe falar a língua, então ele grava algumas poucas frases de impacto, assim, pra falar nos momentos importantes das conversas. E aí todo mundo acha que ele é um gênio. E ele tá tentando encontrar o lugar dele no mundo. Ele principalmente se pergunta muito qual é o papel da poesia no mundo. Ele não sabe ao certo para que a poesia existe. Ele o tempo todo se pergunta se a poesia é capaz de influenciar os rumos da história ou se a história é capaz de influenciar os rumos da poesia. Mas uma coisa ele tem bem certa dentro da mente dele, que ele não gostaria de viver num mundo sem a poesia. Então, ele é um poeta um pouco interessante, porque apesar de ele escrever poesias e de ele não querer viver um mundo sem poesia, em momento nenhum ele entende a poesia. Ele diz que poesia é para ele uma questão muito mais de ritmo do que uma coisa que ele racionalmente entende. Ele diz que ele sempre foi assim, ele sempre entendeu muito melhor a prosa do que a poesia, mas que a poesia exerce uma fascinação sobre ele. É um personagem bem interessante, mas às vezes a gente realmente começa a acreditar que ele é uma fraude, que tá comendo o dinheiro da bolsa pra se fazer absolutamente nada. Eu pelo menos
assim, não ficou claro pra mim até que ponto essa questão dele se sentir uma fraude, uma coisa dele interna ou se é uma coisa que de fato acontece. Mas é uma reflexão interessante de se fazer. Porque até que ponto a gente não caminha pela vida fingindo ser uma coisa que a gente não é? Até que ponto a gente não fica pensando que todo mundo é mais confiante do que a gente, quando na verdade está todo mundo desempenhando um papel pré-estabelecido? É um livro bem curioso. O ritmo de leitura é rápido, não acontece muita coisa, porque a vida do Adam é realmente muito parada, mas eu gostei muito dos questionamentos que ele faz nesse livro. Não achei assim um livro genial, como a maioria das pessoas achou, mas eu achei um livro muito bom, muito interessante. A narrativa do Ben Lerner é bem fluida, é bem gostosa de acompanhar, são situações cotidianas, rotineiras. E ele fala um pouco também de como é a vida em Madrid, e com isso eu me identifiquei bastante, porque boa parte da vida em Madrid é as pessoas acordarem muito tarde, irem dormir muito tarde e pularem de bares em bares bêbadas ou então indo até boates. Quem leu o livro, comenta aqui embaixo o que achou. Eu li algumas resenhas sobre esse livro e eu vou confessar pra vocês que eu não sei como as pessoas enxergaram tanta coisa nesse livro. Eu ia ler nas resenhas pensando assim, nossa, sério? Você viu tudo isso no livro? Eu não consegui ver tanta coisa assim. Mas ainda assim eu gostei muito da leitura e recomendo sim. E aí o outro livro que eu li essa semana foi para o Fórum Entre Pontos e Vírgulas, que é Pontos de Vista de um Palhaço, do Heinrich Böll. Eu não vou saber pronunciar, porque eu não falo alemão. Eu acho que, além de mim, só a Gláucia leu. E esse livro aqui foi uma indicação de uma grande amiga da Gláucia, que é muito fã desse livro, a Márcia Cogitari. A primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi justamente através da Márcia, no canal da Gláucia. E esse livro aqui, o Heinrich Böll é um ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Então, na verdade eu não sabia disso, eu li o livro inteiro, só fui descobrir que ele era ganhador do Nobel no final. Mas eu consigo entender perfeitamente porque ele ganhou o Nobel, porque ele escreve de um jeito assim incrível. Esse livro aqui conta a história de um palhaço, o nome dele é Hans Schinier. Eu não vou tentar pronunciar o sobrenome porque eu não sei. E esse palhaço, ele vive numa Alemanha, e esse é o grande ponto do livro, numa Alemanha que ainda não se recuperou do fantasma que foi a Segunda Guerra Mundial. Então essa Alemanha aqui, de pontos de vista de um palhaço, ela ainda está sofrendo uma grande pressão externa para se adaptar aos ideais de democracia. E eles também têm muita vergonha do passado deles. Então a gente acompanha esse palhaço que viveu o nazismo durante a infância dele. Os amigos dele eram todos parte da juventude hitlerista. E ele sempre teve um sentimento muito de revolta com relação ao que o nazismo impunha às pessoas. Ele era contra os alemães se voltarem contra eles mesmos por conta das determinações do partido nazista. E aí a história vai e volta entre a infância dele, a juventude dele e a idade adulta dele, que é quando a maior parte do livro tem lugar. Esse palhaço aqui tá numa fase bem triste da vida dele. Ele foi abandonado pela companheira dele, Marie. Ele é alcoólatra e ele também tá numa fase bem decadente da carreira. Inclusive o agente dele sugeriu que talvez fosse bom ele dar um tempo na carreira. E a gente acompanha ele telefonando para antigos colegas de escola, para parentes, tentando buscar ajuda, buscar compreensão, buscar um ouvido. E a gente vê durante essa história os diversos embates que acontecem. Uma das grandes dores do Hans é que ele não acredita na Igreja Católica e ele está cercado de católicos. Por outro lado, ele também não acredita na Igreja Protestante e ele veio de uma criação protestante. Os pais dele eram protestantes, a família dele era protestante.
ele teve uma infância extremamente difícil, apesar dele ser de uma família rica, extremamente rica. Ele quase não teve conforto nenhum durante a infância, conforto material. A comida era regrada, a educação era muito rígida. E esse personagem, ele é tão bem construído, que em momento algum você acredita que não é uma pessoa de verdade. Ele tem defeitos, muitos defeitos. A gente vê claramente que ele é pavio curto, que ele não tem muito claro o que ele quer da vida. Mas por outro lado, você vê também as qualidades dele. É uma pessoa extremamente humana, extremamente engraçada, carismática, carinhosa. E é um livro que mexeu muito comigo. Eu não sei explicar direito pra vocês por que mexeu tanto comigo. É uma história agridoce. Eu acho que é tão agridoce quanto o palhaço, né? Quando a gente vê o palhaço no palco, a gente vê alguém que tá fazendo graça, que tá provocando riso, que é bem humorado, mas a gente também vê uma figura triste ali, né? Aquela lágrima que é desenhada na bochecha do palhaço. E o Hans é exatamente assim. Às vezes a gente sente uma compaixão enorme por ele, às vezes a gente dá risada com as tiradas dele, mas em geral é um livro que fala muito sobre a hipocrisia dessa Alemanha pós-guerra, que tentava de repente compensar todos os males do passado, mas que no fundo as pessoas não tinham mudado tanto assim. Isso é uma coisa que fica bem clara. Tá todo mundo participando de eventos beneficentes, tá todo mundo querendo mostrar que não acredita em preconceito racial, mas ele sabe que essas pessoas não mudaram, porque ninguém muda em 20 anos tão radicalmente assim. Ele sente muita revolta por isso. Ele sente muita revolta também pelo fato de que as religiões pregam um comportamento e ninguém segue esse comportamento. Eu acho que isso também é muito reflexo, pelo pouco que eu li sobre a história do Heinrich, é um pouco reflexo também das crenças pessoais dele. É um livro que eu recomendo muito, porque é um livro gostoso de ler, com um ritmo de leitura maravilhoso, mas fica esse sentimento agridoce no final. Foi uma das melhores leituras que eu fiz para o fórum, é um livro bem diferente, assim, do que eu tô acostumada a ler. Então, eu acho que vale a pena. E aí, por último, o livro que vai ser sorteado é um livro que eu tô lendo agora, cheguei na metade ontem, que é Estação 11. Esse livro aqui é uma ficção científica, escrito por essa moça aqui, lindíssima. Ela é canadense, Emily St. John Mandel. E eu ainda tô na metade do livro, né? Mas o que eu posso dizer pra vocês é que é uma ficção científica bem diferente do que a gente tá acostumado. Um vírus acabou exterminando boa parte da civilização humana, e aí a gente acompanha um grupo, como se fosse um grupo de teatro itinerante, que passa de cidade em cidade apresentando peças de Shakespeare. E me parece que o grande foco desse livro é a questão da sobrevivência da arte em um mundo destruído. Eu ainda não tenho certeza, eu vou fazer a resenha pra ele assim que eu terminar de ler. Mas pra mim a história tá caminhando pra aquela reflexão que a gente sempre faz. Uma das coisas que torna o ser humano humano é justamente o poder que ele tem pra sempre precisar da arte. Não importa quão ruim as coisas estejam, a gente precisa dessa ludicidade para se manter vivo, para se manter criativo, para se manter sonhando. Então eu vou sortear para vocês um exemplar. Quem quiser participar, eu vou deixar o formulário aqui embaixo. E as inscrições vão estar abertas até o dia 19 e eu vou fazer o sorteio no dia 20. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.